como trabalhar no Lumion em interiores e como fazer esse render aqui que eu fiz. Eu vou abrir a cena e te contar todos os segredos que tem no vídeo de hoje. Fala galera, eu sou a Vicky e no vídeo de hoje temos um quadro novo que é o Por Dentro da Cena, onde eu vou trazer um render e mostrar para vocês todos os segredos, como que a gente fez essa modelagem, como que a gente colocou objetos de decoração dentro do Lumion, como que a gente fez o emissivo ali das lâmpadas, né, aquele cordão de luz ali da cama, como a gente fez esse tapete felpudo no quarto. Enfim, todas as configurações dessa cena eu quero contar tudinho aqui pra vocês. Primeiro eu quero mostrar aqui pra vocês a nossa modelagem em Revit aqui do quarto, tá? Deixa eu cortar aqui pra mostrar pra vocês. Olha lá, aqui tá já a modelagem. Então tudo que é mobiliário planejado, ou mobiliário fixo, a gente colocou aqui no Revit, tá? Então tem aqui a parte da cama, todo projetado por nós, tá? Todos os elementos aqui. A colchão, inclusive, a gente colocou. Aqui tem painéis de MDF em volta de todo o quarto. Tem aqui também, né, uma mesa para estudos com gavetas aqui embutidas. Então tá aqui toda a gavetinha, ó, tudo bem certinho. O criado mudo, né, com que também é gaveteiro aqui para utilizar com essa bancada de estudos. Deixa eu virar aqui. Aqui. Esse lado aqui, então, tem todo um móvel de apoio com caixas para guardar os brinquedos. Aqui são caixas com rodízio, ó, então pode levar a caixa para o outro lugar, né, para a sala ou para brincar aqui no centro do quarto. Tem aqui uma estante, tem aqui um espaço que são gavetas também para botar mais brinquedos. Um espaço aqui para chegar do colégio, da creche, largar a mochila, isso aqui foi pedido também pela nossa cliente. Aqui um revisteiro para já incentivar desde pequena, para já incentivar a leitura desde pequena. Enfim, então aqui tá todo o nosso projeto, a gente fez tudinho aqui no Revit, né, toda essa modelagem. Colocamos inclusive aqui o tapete, tá, que é simplesmente uma a gente precisa levar essa face lá pro Lumion para fazer o modelo. Enfim, tá toda aqui a nossa modelagem bem certinha, tá? Até o guarda-roupa aqui, vou mostrar pra vocês, que é bem interessante, só a título de curiosidade mesmo. Aqui, ó, todo o guarda-roupa bem certinho, né? Todo desenhado. Então aqui tá tudo bem prontinho, tá? Aí, a partir dessa modelagem, a gente levou lá pro Lumion. Deixa eu mostrar aqui o Lumion para vocês. Então tá aqui o nosso projetinho já colocado no Lumion, ó, tudo certinho, tudo pronto. Aqui, tudo conforme a nossa modelagem lá do Revit. Ele tá um objeto solto aqui, né? Tá com a gente só trouxe o quarto para não pesar. Então aqui está. Primeira coisa, o que a gente fez, tá? Aqui para começar esse projeto, a gente definiu a câmera, tá? Então, antes de tudo, a gente definiu as câmeras. Deixa eu ver aqui em foto. E aqui, essa câmera que a gente definiu. E aí, como se trata de um apartamento, vamos falar aqui do primeiro aspecto importante, tá? A gente precisava criar uma ideia de que isso aqui tivesse, essa modelagem estivesse mais no alto e o entorno dela são prédios, tá? Então a gente não ia colocar um monte de árvore aqui porque é um lugar bem alto mesmo. Então o que eu fiz, tá? Eu elevei pouca coisa, ó, não precisa muito, eu elevei aqui o projeto, tá? Só pra gente poder, qualquer coisa, eu preciso chegar aqui embaixo, preciso ver algum detalhe aqui. É interessante o projeto estar mais acima, porque se a gente gruda ele no solo do Lumion, a gente não consegue descer. E o que eu fiz, ó? Eu coloquei os prédios de entorno enterrados, tá? Se eu tivesse colocado eles a partir da base, eles estariam passando muito prédio. E como esse andar é muito alto, eu quis mostrar que esse prédio aqui, o que a gente tá, né, fazendo, é mais alto do que os outros. Então eu simplesmente, ó, enterrei o prédio, tá? É só a gente
vir aqui no subir, eu enterrei esse prédio. Vamos lá, então aqui eu criei a minha imagem, ó, e aí os prédios estão lá, mais baixos, então criou uma situação legal aqui, e dá para ver o céu também, tá? Esse aqui é o primeiro aspecto interessante de falar sobre como trabalhar com prédios, né? E principalmente na parte interna. Ainda sobre câmera, tá, pessoal? É importante a gente trabalhar com dois pontos de perspectiva, então tá aqui o efeito, né? Sem esse efeito ou sem o Ctrl H, que é um atalho para deixar as verticais retas, a câmera fica torta, tá? E cuidar também aqui, ó, a minha distância focal, coloquei em 23, então isso aqui garantiu que o projeto não tivesse muita distorção, tá? Quanto maior ou menor a distância focal, mais distorção a gente tem. Então, cuidar para deixar um valor assim mais mediano, tá? Então, esses foram os cuidados aqui com a câmera, né? Não cortar aqui a cama, que era o principal que a gente queria mostrar aqui esse móvel, um pouco do revisteiro. Enfim, essa aqui foi a câmera que a gente setou. Tem outras aqui também, né? Outras câmeras, mas vamos tratar dessa câmera aqui no vídeo. Bom, uma vez que a gente tenha definido as câmeras, tenha já criado lá o nosso entorno, eu comecei a mobiliar esse quarto, tá? Como que a gente faz para ambientar uma cena, principalmente de uma cena infantil como essa, onde tem blocos muito específicos, né? Que não é muito comum a gente ter ursinho de pelúcia na nossa biblioteca e coisas assim. Então, eu tinha o quarto, deixa eu até pegar aqui, ó. Tudo que ficar verdinho aqui, quando eu selecionar, é a modelagem lá do Revit. Então, vocês podem ver que veio só realmente o que eu mostrei ali no início do vídeo, né? Que é a modelagem, os móveis fixos, tudo isso daqui. Mas os objetos de decoração não vieram. Então, alguns objetos eu coloquei do próprio Lumion mesmo. Por exemplo, esse livro aqui, ó. Quando eu venho na categoria, ele vai mostrar a bolinha aqui que é do Lumion. Esse livro aqui é do Lumion. Essa cadeira aqui também. Tem alguns livros aqui, ó. Também são do Lumion, mas a maioria das coisas eu não utilizei do próprio Lumion, tá? Tem pouca coisa infantil e eu também queria ter um controle sobre a paleta de cores do quarto. Então, se a gente for ver a imagem aqui, ó, ela tem uma paleta bem específica, né? Do branco, do rosa, do madeirado, do cinza. Então, essas cores aqui eu não queria fugir muito. Então, se eu colocasse qualquer bloco do Lumion, por exemplo, sei lá, daqui a pouco tem um bloco lá que ele é laranja. Eu ia ter dificuldade de encaixar nessa cena. Então, eu optei por trazer blocos externos para ter um controle dos materiais. Porque aí eu consigo editar os materiais. No Lumion eu não consigo editar. Somente alguns materiais, né? Por exemplo, aqui, essa cadeira, ela é originalmente verde, mas o Lumion possibilita que eu troque de cor. Então eu poderia, né, como eu fiz aqui, botei ela no branco, mas eu tenho essa possibilidade. Então esse tipo de bloco eu acabei utilizando porque eu pude escolher, tá? Vamos então começar pelos blocos aqui, né? Como que eu fiz para baixar esses blocos? Eu baixei praticamente todos eles da Warehouse do SketchUp mesmo, tá? Então, se tu ainda não conhece, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Então, esse aqui é o site do SketchUp e dá pra gente colocar aqui, não sei, vamos botar aqui um infantil. A gente consegue baixar, ó, blocos, ó, por exemplo, essas pelúcias aqui, cestos, quadros, enfim, tem um monte de modelo que pra gente baixar. Então, por exemplo, eu posso procurar urso, deixa eu ver se vai bem, ó, vem aqui os ursinhos, tá? Então eu fui selecionando os brinquedos que eu queria trazer aqui pra cena. Por exemplo, essas ovelhinhas aqui, é um objeto importado. Esse ursinho aqui também, esses quadros também, tudinho que vocês estão vendo aqui, ó, os ursinhos, tudo foi do SketchUp, tá? Até essa mochila aqui também. Essa mochila aqui é o caso, inclusive, das cores, tá? Porque, deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Mochila infantil. Não, acho que eu só procurei mochila.
é essa daqui, ó. Essa mochila que eu baixei é essa mochila aqui, que ela é vermelha com azul e nada tinha a ver com a cena. Então, o que eu fiz? Eu troquei o material da mochila aqui, ó. Ó, esse aqui era o original, ó, vermelho. Eu simplesmente deixei num rosinha, num roxo, troquei aqui também. E essa parte aqui, ó, que ela é, deixa eu voltar ali e mostrar, ela era vermelha também, pra eu não perder as flores, porque se eu trocasse a textura aqui, eu ia perder as flores. O que eu fiz? Eu só deixei sem saturação. Esse aqui era o original dela, eu baixei a saturação. Aí ficou uma mochila já na paleta de cores da minha cena, tá? Isso é bem importante, eu sempre dou bastante atenção à paleta de cores, porque eu acho que não fica legal um render onde não tenha essa linguagem única, tá? Por mais que na realidade possa acontecer de lá no projeto ter um objeto completamente diferente, eu acho que pro render é interessante a gente manter uma paleta, tá? Então tá aqui a mochila da mesma paleta de cores do quarto. Bom, mexi nisso. Os outros materiais, os outros objetos eu não precisei mexer tanto. Ah, os livros eu mexi sim, tá? Os livros, o que eu fiz? Eu baixei um bloco com os livros e aí eu criei dois blocos em separado e eu só reordenei aqui os livros, ó, mas vocês vão ver que são os mesmos livros. Então, esse livro aqui é o mesmo que esse aqui é o mesmo que... Cadê esse livro? Aqui, ó. Então, eu só criei dois tipos de bloco para colocar. Então, tem aqui o livros 1 e o livros 2, tá? Só pra gente reordenar. E aí, o que eu fiz? Se vocês verem aqui, ó, esse livro aqui é igual a esse daqui. E esse livro aqui, ele aparece na imagem, olha só. Ele tá aqui, ó. Se eu deixasse ele da mesma cor original, ia dar um destaque muito grande ali na imagem. Então, eu fiz a mesma lógica ali com a mochila. Aliás, eu fiz uma lógica diferente. Em vez de eu mexer na saturação, poderia também. A outra forma é mexer aqui na colorização, ó. Se deixar aqui em branco, ele vai colorir, ele vai dar uma apagadinha nas cores. Eu acabei fazendo isso nos livros que aparecia, só pra gente não ter um livro muito chamativo aqui, o nosso olho ficar preso nessa parte, tá? Então, sobre blocos, eu fiz isso, tá? Aí, outros blocos, essa cama aqui, o colchão a gente já trouxe lá do Revit, mas as almofadas também é um bloco único, esse aqui, que eu trouxe. Deixa eu só vir pra cá pra não ficar trocando de cor. Então, esse bloco aqui é um bloco todo completinho, só mexi aqui nas texturas. As próprias texturas aqui desses blocos, eu mantive as texturas que já veio lá do SketchUp, tá? Só fiz algumas configurações. Essa aqui foi a única textura que eu troquei, tá? Que eu vou mostrar como é que eu fiz. É a mesma lógica aqui do tapete, mas o resto eu mantive igual, tá? Aí aqui tem também o cordão de luz aqui que eu baixei também. E aí o cordão de luz eu tive que fazer mais ou menos esse formato. Ele já vinha mais ou menos com esse formato, mas eu tive que dar uma mexida aqui nas cordas para elas encaixarem um pouco melhor aqui no tamanho da cama, tá? Então eu peguei o tamanho da cama, medi, né? Levei lá pro SketchUp, coloquei as luminárias, encaixei ali e aí trouxe o bloco separadamente, tá? Trouxe só aqui, ó, as luzinhas mesmo, tá? E aí, enfim, tem outros blocos aqui também, né? Bloco da luminária também trouxe. Esse bloco aqui de cortina, ele é um bloco da Biblioteca GrowArch, tá? A Biblioteca GrowArch é um bônus disponibilizado para todos os alunos do curso GrowArch. Então, tá aqui a cortina, ela já vem configurada, eu mexi um pouco na cor dela, porque originalmente ela era cinza aqui nas bordas, mas para esse projeto eu achei melhor deixar ela toda branca, mas ela já vem toda configurada, só tive que mexer em poucas coisas, tá? Vamos lá, vamos passar então para... Começamos a falar um pouco de materiais, vamos continuar então nesse assunto de materiais aqui. Eu quero mostrar para vocês como que eu apliquei esse papel de parede aqui na cena, tá? Eu criei esse material, tá? Como é que eu criei esse material? Fiz o seguinte, selecionei... No projeto a gente definiu que o papel de parede ia ser rosa com cinza e a gente começou a procurar alguns possíveis papéis de parede. Esse papel de parede aqui não é o papel de parede real que foi comprado no projeto.
Mas quando a gente estava no início do projeto, a gente nem tinha ainda chegado na parte de especificar qual ia ser o papel. Então a gente deixou claro, né, para os nossos clientes que a gente ia colocar uma ideia de papel aqui, mas com a tonalidade, já com o que a gente estava pensando, para depois, na hora da compra, eles fazerem o mais próximo disso, ou a gente conversar sobre a troca. Daí, então, o que eu fiz, tá? Eu entrei, fui no Google mesmo, tá? E pesquisei papel de parede menina. Vim aqui em imagens, e aí eu vim aqui em ferramentas, tamanho grande. Por que eu faço isso, tá? Porque daí a gente consegue ter uma alta qualidade a gente consegue ter uma qualidade boa na imagem que a gente vai baixar. E aí eu fui procurando os papéis de parede disponíveis. Por exemplo, esse daqui, apesar dele ser grande, ele tem pouca repetição dos triângulos, né? Os triângulos são muito grandes. E ele também não estava na paleta exatamente que a gente ia usar. Então eu fui procurando, se eu não me engano, ele estava mais para baixo. Não sei se eu vou achar aqui exatamente, mas ele aqui, ó. Eu acho que é esse aqui. Tá aqui o papel. Cuidar para quando for baixar a imagem que não tenha logotipo aqui nem nada para não aparecer, e pegar uma imagem maior possível, né, mais crua possível, para fazer essa inserção. Eu vou mostrar aqui a imagem e o que eu precisei fazer antes de colocar ela lá no Lumen, tá? Deixa eu abrir aqui, agora sim, abrir aqui. Se vocês forem ver, pessoal, aqui essa imagem, ela tinha um complemento aqui, ó. Ela vinha um pouco além do que a imagem que deixa eu aumentar aqui, do que a imagem que eu utilizei de fato. E então o que eu fiz? Eu cortei no próprio Windows aqui, eu cortei todo esse trecho aqui da imagem, ó. Por que eu precisei cortar? Porque senão ela não encaixava. Eu preciso que os 4 lados sejam complementares, para na hora de eu colocar lá no Lumen não aparecer uma falha, né? O papel de parede encaixar. Isso é exatamente o que se faz na vida real, né? No papel de parede, claro que ele já vem cortado para se encaixar, mas quando tem algum encaixe que tem que fazer em obra, a gente tem que cortar exatamente ali onde terminou e vai começar o outro. Então, essa foi a mesma lógica. Então, só cuidem para que quando vocês forem aplicar papel de parede também tem esse detalhe, ó. Aí a gente não vê aonde que tá o encaixe, tá? Aí eu só vim aqui e adicionei o JPEG aqui, fiz as minhas configurações, arrumei a escala e tal, e ficou o papel de parede aqui. Lembrando que para colocar um papel de parede apenas nessa parede aqui, lá no Revit tem que estar diferente esse material, porque senão, se tiver tudo configurado no mesmo material, vai entrar papel de parede em todas as paredes, tá? E não era o objetivo aqui. Ainda se tratando de materiais e diferenças lá na modelagem, pessoal, é muito importante a questão dos veios de madeira, tá? Onde tiver madeira é importante se atentar. Olha só, aqui na cama a gente tem um elemento vertical aqui, então o veio da madeira tá na vertical. A gente tem um elemento horizontal aqui que é a cama, então ele está o veio na horizontal. Aqui em cima também, né, tá na vertical. Aqui, essa bancada tem que estar o veio seguindo o comprimento da bancada. Deixa eu só tirar aqui, senão vocês não conseguem ver. Tem que estar no comprimento aqui da bancada. Essa aqui já é o contrário, ó, ele tá aqui no outro sentido. A estante também, né? Então aqui eu tenho uma vertical assim e a outra assim. O que acontece então, pessoal? Eu não posso trazer lá do Revit tudo isso daqui no mesmo material, tá? Ah, mas tudo é madeira, tudo eu vou configurar igual. Sim, tudo tu vai configurar igual, só que o veio da madeira tu não vai configurar igual. Então, por exemplo, esse aqui tem uma orientação e esse daqui tem outra orientação. Tá vendo que muda, ó? Esse aqui é uma orientação, esse aqui é outra orientação. Esse aqui é outra orientação. Então, assim, tem que vir diferente lá do Revit já, tá? Não adianta trazer tudo junto, que aí não vai ficar interessante. Cuidar isso com madeiras, tá, pessoal? É imprescindível que vocês cuidem essa parte. Bom, aí como é que eu configurei essa madeira, tá? Eu utilizei essa aqui, 17,
deixa eu ver onde é que ela tá aqui, acho que é exteriores, madeira. No meu Lumion tá aqui na página 12, desculpa, na página 2, tá? Tá aqui o material 17. Aí eu baixei um pouco a refletividade, né? A configuração de material vem aqui no meio, refletividade e polimento, ou lustro aí no Lumion de vocês, é a mesma coisa. Eu baixei a refletividade e também eu aumentei um pouco o lustro, mas principalmente, pessoal, eu baixei o relevo. Porque se a gente deixa o relevo da madeira, ela fica uma madeira todo com altos e baixos, tá? E o MDF ele não tem isso, é um MDF liso. Então, tive esse cuidado aqui de deixar ele bem lisinho, baixei o relevo. E a outra coisa que eu fiz aqui foi baixar um pouquinho a saturação, tá? A saturação ela vem aqui no 1, só que eu achei essa madeira muito amarelada. Então, eu baixei ela para 8, aí eu consigo uma madeira mais discreta, mais acinzentada, que era a ideia para o projeto, tá? Vocês vão ver que a maioria dos materiais são aqui do Lumion mesmo, tá? Não precisei baixar nenhum material para fazer isso. Poucos materiais, como o papel de parede, que eu alterei. Acho que foi só esse, inclusive. Foi só esse daí que eu criei. O resto é tudo aqui do Lumion, tá? Por exemplo, aqui o MDF branco, simplesmente criei um material standard, colorizei em branco e mexi aqui, tá? Então, ó, ele tem uma certa refletividade, um certo polimento, mas nada muito exagerado. O piso de madeira aqui também, vou mostrar para vocês qual que é. Esse piso aqui eu deixei um pouco de relevo, ó, agora vocês vão ver direitinho o que é o relevo. Se eu tiro, ele fica completamente zerado. Se eu aumento, ó, ele começa a ter uma rugosidade. Essa madeira aqui deixa eu ver, ela tá em interior, madeira, e esse material aqui da Polygon, que é o material 10, tá? No meu Lumion tá na página 10. Fiz poucas configurações mesmo, só mexi no polimento, na refletividade, para trazer esse brilho aqui, ó. Deixa eu voltar aqui na imagem. Trazer esse brilho aqui do piso ficou bem interessante. Eu acho que deu uma destacada aqui no piso, que eu acho que ficou bem legal. Voltando aqui então. Outro material bem interessante. Isso aqui é muito legal de falar, tá, pessoal? Essas caixas a gente pensou em fazer elas com laca, porque se a gente fosse trabalhar com a melamina, a gente não ia ter cores específicas assim. Então a gente teve que fazer em laca e a gente pôde então escolher uma cor no catálogo de uma marca de tinta, né? Então, por exemplo, vamos abrir até aqui para mostrar. Por exemplo, se eu vou no catálogo, por exemplo, sei lá, vamos utilizar coral, tá? Aí eu venho aqui nas tintas, no site deles. Então, o que a gente fez na época, tá? Eu entrei no site, não lembro agora que tinta que a gente utilizou, tá? Mas vou dar um exemplo aqui com a coral. A gente simplesmente definiu que seriam aquelas cores ali que a gente utilizou na imagem. Deixa eu fechar esse papel de parede. A gente especificou essas 5 cores aqui para utilizar nas caixas, cada uma tem uma especificação. Então a gente foi, né, especificar qual era a tinta, a gente vem aqui no, por exemplo, lilás primavera, tá? Então eu quero utilizar essa cor aqui. Como que eu faço para colocar essa cor lá no Lumion, tá? É possível a gente fazer isso. Eu posso fazer um print e colocar essa cor no Photoshop e aí com conta-gotas descobrir qual é o RGB que ela tem. Eu posso vir também aqui nesse site chamado Adobe Color, aqui no Criar e extrair tema. Eu vou largar o print dessa cor aqui, vou até fazer isso com vocês agora. Vou salvar aqui a cor, por exemplo, o lilás. Aí vou vir aqui e vou arrastar o arquivo para cá, tá? Aí ele já me passou a cor, ó. Eu venho aqui, ó, ele já tem a cor, já tem o código da cor, tá? Eu posso pegar os outros códigos também dessa cor, eu posso pegar aqui o RGB, posso pegar CMYK, enfim, tá? Mas eu vou pegar esse código aqui mesmo, vou copiar. Aí eu venho aqui no Lumion e pego a caixa, venho aqui na coloração, aqui eu tenho códigos, ó, eu posso largar RGB, posso também largar esse código aqui, ele vem com a hashtag também, mas não precisa. E eu vou ter a cor
que eu selecionei lá. Daí é só fazer as configurações aqui. Isso aqui é bem legal, tá, pessoal? Então a gente foi fazendo assim as cores para demonstrar, né, e especificar e colocar uma cor exata aqui no Lumion. Então isso aqui é uma dica bem legal para fazer. Essas cores também apareceram aqui atrás, ó, do revisteiro. Agora não dá para ver porque tem muito livro, mas ela também aparece aqui. E só nesses lugares aqui da caixa do revisteiro que a gente fez com laca. Outras coisas, vamos ver aqui o que mais. Os olhos aqui da caminha é bem legal. Eu quero ensinar duas formas para vocês. Se vocês forem ver lá no Revit, os olhinhos estão diferentes. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, os olhinhos aqui estão diferentes e eles foram modelados aqui, tá? Tem essa opção de colocar os olhinhos modelados aqui, mas eu quero ensinar uma outra também. Por quê? Esses olhos, na verdade, né, no projeto, eles são adesivos, tá? A gente comprou os adesivos de olhinhos e colocamos lá na cama. A gente trouxe essas duas opções aqui de modelado no Revit, porque esse adesivo especificamente foi fácil de modelar, tá? Então a gente teve condição de modelar, mas vamos pensar assim, daqui a pouco é um adesivo muito complexo, a gente não tem como modelar aqui, é uma coisa específica, ou é o logo de uma empresa, qualquer coisa assim, né? Eu já tive que fazer projeto onde eu tive que colocar umas escritas, um vidro, né? Como se fosse, era uma sala comercial, então o pessoal ia usar um vidro lá para escrever, para fazer reunião. Então, como colocar esse tipo de coisa no Revit fica muito complexo, tá? Então, essa aqui foi uma maneira, deixa eu até mostrar aqui para vocês, que eu deixei invisível aqui, mas os olhinhos do Revit estão aqui, ó. Eu vou deixar invisível de novo, para mostrar para vocês como que eu coloquei esse adesivo aqui, que é o adesivo exato que daí ia ser comprado, tá? Vamos pensar que a gente já tem um fornecedor lá e ele vai fazer esse adesivo. A gente precisa ter acesso ao PNG desse adesivo, tá? E aí, caso a gente não tenha, deixa eu só abrir aqui, ó. Eu baixei esse arquivo aqui dos olhinhos na internet mesmo, tá? Num fabricante, num fornecedor lá de adesivo. Só que os olhinhos vieram com fundo branco. E aí, se eu colocar no Lumion aqui os olhinhos direto, ele vai ter, vai aparecer todo o fundo branco, ele ia entrar aqui com o branco. Então, o que eu tive que fazer? Tive que criar um arquivo sem o fundo, tá? Então, eu abri aqui. Esse aqui não vai dar pra ver aqui no Windows, mas esse aqui tá sem fundo, tá? Eu criei um PNG, esse aqui é o JPEG, esse aqui é o PNG. Aí criei o PNG e aí sim ele entra sem fundo. Mas como fazer ele entrar aqui? Eu não posso simplesmente fazer que nem o papel de parede, porque o olhinho ia entrar como uma textura. Eu não quero isso, eu quero que ele entre como um adesivo, como um bloco, tá? Então aí já tá a dica de como que eu fiz. Eu abri lá no SketchUp, eu importei, deixa eu abrir aqui. Lá no SketchUp eu importei essa imagem, é simplesmente arrastar essa imagem para dentro do SketchUp e aí eu salvei um arquivo de SketchUp. Então, se vocês forem ver aqui no Lumion, o adesivo tá em .skp. Então, eu abri esse adesivo de olhos lá no SketchUp. Como ele tá sem fundo, ele não aparece o fundo lá no Sketch. E aí, eu importei isso daqui como um bloco mesmo, tá? Vim aqui e importei. E daí, ó, ele tá... dá pra gente mover ele, ó. Então, ele tá aqui, ó, como um bloquinho. E aí, pessoal, é legal que a gente pode mexer na escala do adesivo, né? A gente pode fazer maior ou menor. A gente pode mover, né, mexer aqui na posição dele, enfim. E a gente pode colocar esse adesivo em qualquer outro lugar. E aí, nessa mesma lógica, a gente poderia ter feito uns escritos na parede, ou digamos que essas caixas também fossem riscáveis, ou esse gaveteiro, a gente pode aplicar
esse recurso em várias superfícies aqui do Lumion, isso é bem interessante. Vamos ver agora que mais que a gente... é a cortina, pessoal, um assunto bem legal. A cortina, vocês podem ver que a gente trouxe essa luminosidade de fora, a gente trouxe uma transparência para a cortina. Então, como fazer materiais com transparência? É só vir aqui nas configurações, ó, transparência, clicar aqui e colocar uma transparência no material. Olha só, quanto mais ele aparece aqui, mais transparente ele tá. Ele fica uns furadinhos, né? Mas no render ele sai a transparência de forma bem interessante. Bom, vamos aqui para o cordão de luz, que eu sei que vocês querem muito saber. Como é que eu fiz? Eu coloquei o bloco aqui, como eu já falei para vocês, e aí eu configurei o material da corda, aqui o material dessa pontinha aqui que segura a lâmpada, e a lâmpada eu fiz o seguinte, eu colorizei aqui com um amarelo, e eu vim aqui, ó, nas configurações e aumentei o emissivo. O emissivo vai ser a configuração que vai deixar a luz ligada. Ele vai dar esse efeito aqui, ó, que a luz está ligada. Ele vai até iluminar um pouco o entorno, né, onde ele está encostando, mas é só um efeito, tá? De fato, ele não está iluminando. Esse emissivo aqui, ele só aparece quando a gente está com a câmera apontada para ele, tá? Ele não é uma forma de iluminar, e sim só deixar com a aparência de ligado. O mesmo emissivo eu utilizei aqui na lâmpada do abajur, tá? Aqui também está configurado. Esse aqui também, tá, pessoal? Essa luminária não aparece na imagem. Ela é um bloco também da biblioteca Groar, que também já está lá prontinho para utilizar. Também poderia criar a lógica do emissivo aqui, mas na biblioteca Groar que a gente tem já isso aqui configurado com lâmpada. Então, a gente não precisa usar o emissivo, tá? Vamos ver o que mais para falar. O tapete, né? O tapete felpudo também bem interessante. Para quem já tá com versões um pouquinho mais novas do Lumion, tá? Não precisa ser a 11 nem a 10. Não me lembro agora que versão que chegou, pode ter sido a 9. Entrou esse material aqui de pelo, tá? Ele fica aqui em vários. Aqui o material de pelo. Simplesmente selecionei esse aqui, que é o que eu mais uso, mas tem outras opções também, ó. Por exemplo, esse daqui, bem legal, bem divertido. Tem outras texturas aqui. Eu usei esse daqui. Deixa eu fechar aqui para não salvar. Usei esse daqui e aí eu fiz as modificações necessárias aqui para deixar da cor e do jeito que eu queria, tá? Então dá para mexer aqui na gravidade dos pelos, ó. Então quanto maior a força de gravidade, mais baixos eles ficam. Dá para mexer aqui no tamanho do pelo, ó. Dá para mexer no comprimento. Enfim, dá para fazer várias coisas. O RGB eu troquei aqui, ó, em cores. E aí eu selecionei esse roxinho aqui para combinar aqui com a paleta de cores. E a mesma coisa eu fiz aqui na almofada, só que a almofada eu tenho um pelo mais curto, ó, e não tão caído, ele é um pouquinho mais levantadinho, tá? Mesma coisa que eu fiz nos dois, tá? Eles são um pouquinho diferentes, mas é a mesma forma de fazer. Vamos ver aqui se eu falei de tudo de materiais, senão a gente já passa para as configurações de cena. Vou mostrar aqui o espelho também, né? Ele não está aparecendo, mas para quem quiser fazer, polimento e refletividade no máximo, basicamente isso, já está pronto, daí só utilizar depois os efeitos das configurações próprias. Aqui no quadro eu gosto de colocar bastante polimento e refletividade, tá? Vocês podem ver aqui, ó, que ele dá um reflexo, isso é bem importante para quadro que tem vidro na frente, né? Então eu trouxe essa característica para cá. Parede, tá, pessoal? Uma coisa que eu não falei, mas utilizei aqui esse metal para trazer um relevo aqui para a parede, mas eu colori ele 100%, ó. E aí ele ficou assim com essa rugosidade até aparece aqui na imagem, é importante, ó. Aparece aqui no canto, não sei se vocês vão conseguir enxergar daí, mas ela aparece uma textura. Bom, vamos para as últimas dicas aqui de efeitos, tá? Deixa eu vir para cá. O que eu quero falar para vocês importante aqui de efeitos, tá? Eu usei reflexões de lente, que é um efeito para trazer um pouco mais de ofuscamento aqui com esse efeito das luzes. Então
essa imagem ela tem ela ofusca um pouquinho em função desse cordão de luz e também essa iluminação aqui da janela. É bem importante aqui quando a gente faz render interno, eu normalmente acabo utilizando esses parâmetros. Eu coloco o sol na altura máxima, ó, que ele ilumina mais a cena. Se eu baixasse aqui o sol, por exemplo, aqui, ele não ilumina tanto quanto no sol a pino aqui. Aumentei um pouquinho do brilho do sol e isso combinado também, agora uma dica muito importante para render de interior, combinado com o céu e nuvens aqui, com as nuvens baixas e altas no máximo. Por quê? Porque eu tô deixando a cena completamente nublada e isso significa que eu posso ter mais luminosidade do céu. Se ele tivesse azul, provavelmente eu não teria esse efeito aqui bem interessante de que lá fora deu uma estourada, que é o que acontece normalmente, né? Estoura lá fora quando a gente está fazendo uma cena, uma fotografia interna. Então eu quis trazer essa característica aqui para o render e é legal de fazer isso. Então colocar nuvem baixa, nuvem alta no máximo. Também utilizei aqui o plano de corte, né, eu me posicionei dentro do roupeiro para fazer essa cena e não precisar distorcer tanto, então eu utilizei aqui o plano de corte para criar a cena. Deixa eu ver aqui mais, aqui iluminação, vamos falar um pouco sobre a iluminação, tá? Eu acabei utilizando uma luz aqui, eu vou explicar por quê. Que tem uma lâmpada, ó, que só uma lâmpada, ela não tem muito brilho, eu não precisaria dela para iluminar, mas por que eu utilizei ela? Para criar sombra. Tá vendo as sombras que estão criando aqui, ó, embaixo dos mobiliários? Essa sombra por exemplo, aqui, ó, no cantinho também, essa sombra é extremamente importante, principalmente quando a gente está trabalhando com interiores, tá? E se a gente não coloca a lâmpada, a gente não tem essa sombra aqui. Então, eu achei legal trazer essa característica aqui pro render, ó, tem umas sombras aqui que são importantes. Então, eu acabei colocando essa lâmpada aqui. E, junto da lâmpada, eu utilizei também aqui, ó, a iluminação global, que é um efeito que vai ajudar o Lumen a clarear partes para clarear todas as partes da cena, né? De repente tem um cantinho lá que tá muito escuro, ele vai fazer essa lâmpada trabalhar de forma mais equilibrada, de forma que ela realmente banhe o ambiente inteiro com luz, tá? Então eu utilizei a iluminação global, também a exposição hiperlight, luz do céu, para dar uma clareada mais na cena, né? Já que a gente está trabalhando somente com uma lâmpada e com a ideia de que é um render mais diurno e que não tá vindo bastante iluminação da rua. Enfim, mexi em outras configurações também. Nessa cena aqui eu achei legal como essa paleta de cores era muito mais feminina, muito mais infantil, clara, né, clean. Eu trabalhei também com esse efeito aqui que é legal, de laboratório de cores analógicas. Ele é tipo um filtro do Instagram, tá? Eu posso escolher aqui qual filtro que eu vou utilizar, ó, então tem vários tipos. E também a quantidade, né? O quanto vai ser intenso esse filtro, tá? Mas tem que cuidar para trabalhar com ele, tá, pessoal? Não colocar muito forte isso daqui. Tem mais uma dica muito importante aqui, pessoal, não esqueçam, que é a reflexão, tá? Eu adicionei um plano de reflexão aqui na janela, que é onde tem um material que vai refletir. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui no lápis. E também no piso, ó. Então, aqui tá na janela e aqui no piso. Isso aqui vai ajudar nas reflexões, mas mais do que isso, pessoal, nessa cena foi extremamente essencial utilizar o globo de reflexão que está aqui, ó. Sem esse globo de reflexão, pessoal, deixa eu até botar ele lá para fora para vocês verem. Meus reflexos, eles mudam, ó. Ele começa a ter problema para calcular. Tá vendo que aqui, ó, o meu MDF, ele tá refletindo lá fora, o horizonte lá de fora. Então, quando a gente coloca o globo aqui para frente, ó, as coisas já ficam mais coerentes com a reflexão. Então, tudo isso foi essencial
para fazer aqui essa cena, tá? Fiz um preview. O preview aqui não tá retratando de fato o que tá acontecendo no render, né? Esse render aqui saiu assim. Eu vou até renderizar para vocês verem, tá? A gente não trabalha com nenhum tipo de deixa eu botar aqui fora mesmo. A gente não trabalha com nenhum tipo de pós-produção, tá? Não tem Photoshop nessa cena, não tem filtro depois do Instagram, não tem nada disso. Ela já sai pronta do Lumion para a gente utilizar no nosso portfólio, para a gente enviar para o nosso cliente, para a gente postar nas nossas redes sociais, porque a nossa metodologia é simplesmente trabalhar com o Revit e com o Lumion de forma mais otimizada possível, tá? Então, é por isso que a nossa metodologia, a gente acredita muito que dá muito ganho de produtividade para o profissional de arquitetura, e isso é muito importante. Ó, nossa cena aqui finalizou, demorou 30 segundos para fazer e ela tá aqui prontinha, exatamente como a cena aí que eu mostrei antes para vocês, tá? Então, essa aqui foi a nossa cena de quarto de menina. Eu espero que vocês tenham aproveitado todas essas dicas, foi muita dica mesmo nessa cena. Se vocês gostaram desse quadro, querem ver mais renders, mais por dentro da cena, por favor, deixa aqui nos comentários pedindo esse quadro para a gente continuar fazendo. É o primeiro, é um teste. Se tu gostou desse tipo de conteúdo, por favor, comenta aqui. Se tu teve qualquer dúvida em relação à dica alguma dica que eu tenha passado, por favor, também pergunte. E se tu gostou desse vídeo, se ele fez sentido e te ajudou de alguma forma, por favor, deixa o like no vídeo. E se tu não está inscrito, te inscreve, ativa o sininho para as novas atualizações aqui do canal e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!